Boa noite. Cadê seus coleguinhas, Matheus? Não sei, mas acho que talvez é porque teve aula presencial hoje lá do primeiro horário. Hoje? O professor do primeiro horário deu aula presencial Quem hoje. que era? É o Henrique Puglia. Quarto período? Terceiro. Terceiro? O que dá para vocês no terceiro? É, a Organização do Estado dos Poderes. Mas já não passou a semana de aula presencial de vocês? Acho que ele fez só ele. Eu acho que vai ser só ele essa semana. Entendi. É uma aula a mais, né? Aí ele vai dar para dar VA, eu acho. Ah, então tá. Então tá. Tudo bem, mas vai ficar gravado de qualquer jeito, né? Então vamos lá. Wanderson também entrou. Boa noite, Wanderson. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bom? Gente, nós vamos trabalhar aqui com a teoria geral das provas. Hoje a gente vai começar a falar de provas, né? Nós vamos trabalhar com a teoria geral das provas, depois a gente vai trabalhar com depoimento pessoal e prova testemunhal. Aí na próxima aula, a gente termina as provas, né? Óbvio, na matéria. E aí na última aula, a gente trabalha sentença, audiência e sentença, tá? Porque nós só temos aula agora dia 22, que dia 15 é feriado, né? E depois dia 29, porque dia 6 já são as provas, tá? Então, vamos lá. Teoria geral das provas. Estamos falando de prova, tá, gente? Por quê? Porque a gente chegou naquela fase do processo, que é a fase de provar, né? É a fase probatória. O que é provar? Eu trouxe esse conceito aqui para vocês do professor Rosemira Pereira Leal, da Federal, muito bom, que fala que provar é representar e demonstrar os elementos da realidade objetiva pelos meios intelectivos autorizados por lei. Eu adoro o Rosemiro, porque ele tem uma capacidade de colocar palavras difíceis, e algumas vezes ele até inventa palavras. Ele adorava inventar palavras com hífen. Eu não sei o que ele está fazendo agora, né, com hífen, desde que o hífen não pode mais ser tão usado como era antigamente, né? Mas ele usa tantas palavras difíceis nas mesmas frases, e às vezes até inventa algumas palavras, mas os conceitos dele são muito bons, né? Gente, olha só, provar é representar e demonstrar os elementos da realidade objetiva, ou seja, gente, provar é demonstrar a realidade pelos meios autorizados por lei, né? Então, você pode falar o que você quiser na sua petição, até que a Terra é plana, tipo no Google, né? Você pode falar o que você quiser na internet, inclusive que a Terra é plana, mas no processo, qualquer coisa que você falar, você tem que provar. Você pode falar o que você quiser, mas você tem que provar. Porque aquilo só tem validade se for provado, né? Fora isso, vai ser o que a gente chama de palavras ao vento, né? O vento leva. Assim, e tem coisas, gente, que pra gente é óbvio que é verdade. É óbvio que é verdade, né? Mas não é óbvio para o juiz. Mas não é óbvio no processo, né? A gente fala que no processo só está no mundo que está nos autos. No mundo do processo, só é verdade aquilo que está demonstrado lá, né? Então, tudo que eu falo no processo, eu devo provar, ou seja, que demonstrar, tá? Senão, aquilo não é considerado verdadeiro, aquilo que não é considerado uma verdade, tá? Bom, aí como eu estava falando para vocês, olha, a gente está na fase probatória. Eu vou até sair daqui e abrir uma outra aba aqui, uma outra página, para mostrar isso para vocês. É o seguinte, a gente está falando agora da fase probatória. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente vem seguindo, desde o começo do semestre, o mapa mental do processo. A gente vem trabalhando com o processo de conhecimento, desde a petição inicial, vamos chegar até a sentença, então a gente vai trabalhar com toda a fase de conhecimento, e a gente está seguindo na ordem cronológica que as coisas acontecem no processo, obviamente, né? Está aqui. A gente trabalhou a petição inicial no começo do semestre, aquela manifestação inicial do juiz, que pode deferir, indeferir ou mandar emendar a petição inicial, a citação do réu, a audiência de conciliação mediação, as formas de resposta do réu se não houver acordo na audiência de conciliação mediação, a resposta do autor ao réu na impugnação,
a fase de saneamento, que é o que a gente viu na aula passada, e agora a gente entra nessa última fase, essa azulzinha aqui, que é chamada de fase probatória ou instrutória, tá? Então, aqui na inicial, o autor alegou. Na resposta, o réu também alegou. E o autor ainda respondeu a resposta do réu na impugnação, respondeu a resposta. Se manifestou sobre a resposta do réu na impugnação. Tá errado, não tá, gente? Resposta. Na impugnação. Foi alegado um monte de coisa. Chegou o momento da gente provar. E aí o código fala o seguinte, que antes no Código 73, o código falava engraçado, o código falava assim, as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Era mentira. Como também é uma mentira a gente falar que as provas são produzidas na fase probatória. Na verdade, sim, a maioria das provas é produzida na fase probatória. E provas importantes são produzidas na audiência de instrução e julgamento. Mas não dá para falar, gente, que todas as provas serão produzidas na fase probatória ou, muito menos, na audiência de instrução e julgamento. Por quê? Há provas produzidas aqui, na fase postulatória. Por quê? A prova documental deve ser juntada pelo autor na petição inicial e pelo réu na contestação, sob pena de preclusão, ou seja, sob pena de eu não poder, né, juntar depois, tá? Então, o que sobrou lá para a fase probatória? A perícia, a inspeção judicial, o depoimento pessoal da parte, a oitiva de testemunhas e também, quem sabe, uma confissão, tá? A confissão, ela pode ocorrer por escrito, e aí seria na fase probatória, na fase postulatória, ou ela pode acontecer verbalmente em audiência, e aí seria aqui na fase probatória, tá? Então, a gente vai estudar todos os tipos de prova, todos, né? Porque a gente está estudando a fase probatória. Mas lembrem-se que a prova documental é produzida na fase postulatória, é produzida antes, na inicial pelo autor e na contestação pelo réu. Se eu não juntar documentos na inicial e na contestação, esqueci, posso juntar depois? Não, perdi o direito. Pô, mas eu tenho documento, não posso juntar depois? Não. Pô, vou perder o processo aqui olhando para o documento? Vai. Que você não fez no momento correto. É igual, gente, vocês alunos, né? Gente, não foi na turma de vocês, não. Em outra turma, teve uma VA minha que venceu sexta-feira. Sexta. 11h50. Gente, meia-noite e meia tinha aluno mandando mensagem. Professora, minha internet travou, meu computador travou, não sei o que, meu trabalho estava pronto. Sinto muito. Não recebo trabalho no WhatsApp. Mas, professora, meu trabalho já estava pronto. Sinto muito, eu dei vários dias. Se você deixa para a última hora, você assume as consequências, né, de ter deixado para a última hora. Sinto muito. É aqui a mesma coisa. Esqueceu? Sinto muito se você tem um documento e que aquele documento é imprescindível e você vai perder o processo por causa de uma burocracia? Vai, tá? Então, não pode juntar documento novo de jeito nenhum? Pode, se esse documento for novo. Se eu não tinha acesso a ele antes, tá? É o que fala aqui, né? Apesar de haver uma fase probatória ou instrutória, a atividade probatória não se verifica somente nela. Pode ocorrer também na fase postulatória como a juntada de documentos, tá? Qual que é a finalidade da prova? Né? Fixação dos fatos alegados, ou seja, demonstração dos fatos alegados, né? E aí eu vou produzir provas sobre pessoas, coisas, fatos, atos ou situação. Então, por exemplo, eu falo que fulano é maior de idade. Eu junto os documentos, a carteira de identidade, produzindo prova contra as pessoas, né? Eu falo que o imóvel é meu, junto lá o registro, prova contra coisas. Eu uso uma prova documental para provar que ocorreu um acidente de trânsito, sobre fatos, né? Eu junto uma certidão de casamento para provar que existe uma união entre aquelas pessoas, prova contra a situação, tá? A prova pode ser direta, ela demonstra a existência do fato narrado, ou indireta, evidencia um outro fato do qual, por raciocínio lógico, se chega a uma conclusão a respeito dos fatos. Presunção. Gente, eu vou dar esse exemplo com prova testemunhal, né? Uma coisa é a prova testemunhal falando assim, eu vi o acidente.
Outra coisa é, eu não vi o acidente, mas toda a vizinhança que viu relatou que foi assim, assim, assim. Esse segundo caso é a prova indireta, e o primeiro é a prova direta. Então, a prova direta é aquela que fala do fato. E a indireta é que me fala de outro fato, onde eu presumo que aquele fato que quer ser provado no processo existe. Tá? Ok? É claro, gente, que para a gente é muito mais importante a prova direta do que a prova indireta, né? Mas quando a gente não conseguir provar direta, então a gente vai usar a indireta, mas é bem melhor a gente sempre provar, né, fazer a prova direta. Bom, alguns fatos não dependem de prova, né? A gente só vai ficar provando os fatos relevantes, obviamente. Mas alguns não dependem. Qual? Aqueles que são públicos e notórios. Gente, preciso provar que o mundo passa por uma pandemia de Covid? Não. Preciso provar que Jair Bolsonaro é o presidente do Brasil? Não. Os fatos notórios, gente, não precisa provar, né? Obviamente. Os fatos afirmados por uma parte, confessados por outra. Então, se eu falo assim, olha, o Matheus bateu no meu carro. Tá? E o Matheus fala assim na contestação dele, olha, houve um acidente, mas a culpa não é minha. Eu afirmei que existe um acidente, ele também afirmou. O que a gente vai discutir é a autoria, mas ninguém precisa ficar provando sobre o acidente, porque foi afirmado por uma parte e confessado pela outra, né? Admitidos no processo, né? Como incontroversos. São aqueles fatos em que é a mesma coisa, né? Não tem discussão, as partes concordam que ele aconteceu, e aqueles fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade, tá? Exemplo. Filhos nascidos na constância do casamento. Presume-se a paternidade do marido, tá? Então, se eu tenho aí um filho nascido na constância de um casamento, ou nascido até, salvo engano, 120 dias após a morte do pai, do marido, a gente presume-se que ele é o pai. Eu não preciso provar que ele é o pai, porque presume-se que ele é o pai. Se alguém disser que ele não é o pai, essa pessoa tem que provar que ele não é. Porque a paternidade, nesse caso, ela é presumida, né? É igual também, gente, eu falava disso numa petição hoje mais cedo. A justiça gratuita para a pessoa física. Você alega que você é pobre no sentido legal e basta essa alegação, presume-se que é verdade, né? Se alguém quiser dizer que você não tem direito àquela justiça gratuita, se a parte contrária quiser impugnar a justiça gratuita, ela tem que provar que você não é pobre no sentido legal. Porque você alegar que você é pobre no sentido legal já presume-se que é verdadeiro pelo artigo 99 do Código de Processo Civil. Tá? Eu estou falando isso porque hoje, eu estava fazendo uma impugnação e a parte ré havia alegado na contestação que a minha cliente, que inclusive é minha diarista, não era pobre no sentido legal. Aí eu já estava pedindo para ela pegar com as outras patroas dela, declaração de que ela era diarista. Depois eu falei, não. Presume-se que a declaração dela é verdade e ele não juntou nada que prove que ela não é, e ele não vai poder juntar. Por quê? Só se for documento novo, só se ele tiver um documento que surgiu depois dali. Né? Porque o momento dele é juntar na contestação, ele não juntou. O que ele poderia juntar, professora? Cara, no caso dela, nada, porque ela é pobre mesmo, no sentido legal, né? Mas se ela não fosse, né? Screen de Facebook, Instagram, mostrando a pessoa lá, curtindo a vida doidado, viajando, carros importados, champanhe, por aí vai, você falou, isso aqui não é pobre no sentido legal, não. Né? Porque fora isso, quem tem que comprovar que ela não é pobre é ela, porque ela alegou que ela é pobre. E a alegação dela presume-se verdadeira, tá? Bom, meios de prova. Olha o que o código fala, gente, que você pode, para provar que você alegou, usar todos os meios de provas legais, ou seja, previstos na lei, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no código, para provar a verdade dos fatos, tá? Todos os meios de prova legítimos, ou legais ou moralmente legítimos. Os meios de prova legais, a gente vai estudar um por um, tá?
O que quer dizer o seguinte, olha, contanto que você não haja de forma imoral, obviamente, gente, ilegal, você pode provar, tá? Dá de produzir prova ilícita, professora? Não, gente. Agora, se você não tiver outra forma de provar aquilo, o STJ até aceita a prova ilícita. Na verdade, a prova não é ilícita, né? A ilícita é a forma de produção daquela prova. Mas você vai arcar com as consequências criminais. Ou seja, você arrombou uma casa para pegar um documento que prova o que você está alegando. Você não tem outra forma de provar. Ok, você vai poder usar aquele documento, mas você vai responder pela invasão da propriedade privada. Entenderam? É igual o caso do Neymar, né? Vocês lembram quando ele foi acusado de... Ele foi acusado de abusar de uma menina, né? Lá em Paris. E aí ele pegou e expôs na mídia, né? Várias conversas dos dois, né? E aí o pai dele falou assim, olha, melhor um crime virtual do que um crime sexual. E é mais ou menos isso mesmo, né? Vai produzir uma prova ilícita é custo-benefício, né? Porque você vai ter que arcar com as consequências criminais da produção de prova de forma ilícita, né? E quais são essas formas previstas em lei? Depoimento pessoal, que é o depoimento das partes, a confissão, a exibição de documento ou coisa, a prova testemunhal, a prova documental, a prova pericial e a inspeção judicial. A gente vai estudar um por um. Hoje a gente vai estudar o depoimento pessoal e o testemunhal. E o resto na próxima aula, tá? Não há hierarquia entre as provas. Gente, isso daqui é tenso. Por quê? Porque na vida real, ei, Cecília também entrou. As pessoas falam assim na vida real, né? Ah, a confissão é a rainha das provas, a testemunha é a prostituta das provas. O fato é que, tecnicamente falando, não há hierarquia entre elas, tá? Quem vai valorar as provas é o juiz, e ele fará de forma racional. E ele vai ter que falar por que ele valorou uma de um jeito e outra de outro, né? Pode ser realmente que ele tenha ali uma testemunha que não lhe passou credibilidade, e aí ele vai valorar pouco aquela prova, né? E tem um documento que passou credibilidade, vai valorar muito, mas ele tem que explicar o porquê da credibilidade em um e não em outro, tá? E eu falo sempre, gente, para não ficar com medo de prova, não. Aliás, não é isso. Você tem que ter medo, sim, da prova que a outra parte tem, né? Mas você não tem que ter medo da outra parte produzir provas ilícitas, como um documento falso, uma testemunha mentindo. Ah, pagou testemunha para mentir. Professor, isso é coisa de filme, não acontece na vida real? Não acontece, sim. Mas é a coisa mais fácil de você pegar. Mais fácil de você pegar. Primeiro, que o advogado honesto, honrado, não faz uma merda dessa. Perdão, gente, a palavra, mas a verdade é essa. Tá? Mas como o mundo não é feito só de pessoas honestas e honradas, tem alguns que fazem. Tá? E aí, além de ser uma conduta desonesta, desonrosa, é uma conduta burra. Porque qualquer advogado, com um pouquinho de experiência, consegue expor que aquela testemunha está mentindo. É muito fácil, gente. Eu vou contar um caso só para vocês, tá? Eu estava numa ação trabalhista há muito tempo, quando eu ainda advogada na Justiça do Trabalho, antes da reforma, e eu estava pelo empregador, né? E a empregada era uma drogaria. O empregado pedia hora extra. E aí vem uma testemunha do autor e fala o seguinte, foi perguntado para o juiz, mas como é que você sabe que ele fazia hora extra? Ah, eu estudava no colégio da frente, à noite. E aí eu via ele na hora dos intervalos. E eu fiquei olhando para aquilo ali, falei, sei. Aí ele virou para mim e falou assim, nunca vi essa... O meu cliente, né, sussurrou no meu ouvido, nunca vi essa mulher na minha vida. Eu falei, entendi. Entendi que ali era uma prova, né, forjada. Aí na hora que eu fui tomar o depoimento dela, eu falei assim, você falou que você sabia que ele fazia hora extra? Porque você via ele na hora do seu intervalo. Qual que era o horário do seu intervalo? Era 8, 8h30, até 9 horas. Eu falei, nossa, eu nunca vi um intervalo de 1 hora, né? Aí eu falei assim, ah, maravilha. Como é que chama essa escola? Antes você estudava? Resposta da testemunha, não lembro. Aí o juiz começou a rir na hora. Eu falei, você não lembra a escola que você estudou? Não lembro.
Sabe por que ela não lembra, gente? Porque não existia escola nenhuma. Ela estava mentindo. Sabe, é a coisa mais fácil do mundo. Eu já tive outro caso, que tinha acontecido uma briga num campo de futebol. E de várzea, né? Assim, mas era aqueles campos, assim, com arquibancada, bem bonitinho. E tinha tido uma briga. No meio dessa briga, o meu cliente tinha levado um chute na barriga que tinha perdido o baço. Porque ele levou um chute com chuteira de trava, né? Disse que isso é uma coisa horrorosa. Enfim, uma das testemunhas falava que ela estava em campo. Porque a tese da parte contrária é que o meu cliente não era jogador e tinha saído da arquibancada para entrar em campo e provocar a briga. E aí, uma das testemunhas dizia que estava jogando e que viu a hora que o meu cliente saiu da arquibancada e entrou dentro do campo para iniciar a briga. Bonitinho, igual estava na defesa. Eu falei, sei. Olhei para o meu cliente falou, não. Eu falei, tá bom. Virei para ele e falei assim, aqui, já conheci meu cliente? Não. Nunca tinha visto ele antes? Não. Ele estava uniformizado? Com a camisa do time? Não. Que roupa ele estava usando? Não lembro. Não era uma roupa chamativa, algo que chamou atenção? Não. Você estava jogando? Tava. Aí, gente, eu não aguentei. Falei assim, você é homossexual? O cara quase caiu para trás. Eu falei, não, só estou perguntando, você é? Aí o juiz falou assim, doutor, eu não estou entendendo essa pergunta. Eu falei assim, não, excelência, quem não está entendendo sou eu. Gostaria que ele respondesse. Por quê? Se ele estava no meio de um jogo, o meu cliente não estava uniformizado, não estava com a blusa chamativa, ele não conhecia meu cliente, por que ele parou o que ele estava fazendo, que era jogar, para reparar no meu cliente levantando na arquibancada e entrando dentro do campo? Sendo que no futebol de base as pessoas devem levantar da arquibancada o tempo todo. Só pode ter apaixonado pelo meu cliente. Só pode ter sido amor à primeira vista. Por isso que eu estou perguntando se ele é homossexual, né? Ou seja, o juiz começou a rir de novo. Ou seja, gente, é óbvio que ele estava inventando, né? É óbvio que era mentira. Né? Então, não tenham medo. E também não comprem testemunha. Não só porque é desonesta, porque é burro. Porque não faz sentido, porque não tem resultado. Tá? Outra coisa, mas eu vou falar depois. Mas eu já vou falar. Outra coisa, não manda tua testemunha mentir. O que você tem que fazer? Você tem que conhecer, né? Pedir para conversar com a testemunha antes da audiência, isso é óbvio, e fazer perguntas a ela. É pergunta, não é afirmação. Perguntas que você vai fazer, que você acha que a parte contrária pode fazer, que você acha que o juiz pode fazer. Conversou com a testemunha, viu? Ó, ela respondeu de forma firme e respondeu o que é bom para o meu cliente. Vou ouvi-la. Viu que a testemunha está respondendo algo que não é bom para o seu cliente, ou que não é firme, ou que a testemunha que eu chamo de testemunha papagaio, que é aquela que repete a última palavra que você fala, né? Então você fala assim, fulano é inocente? É inocente. Fulano matou? Matou. Essa você não vai usar. Você dispensa a oitiva dela na hora da audiência. Então, o que você faz antes, ao conversar com a testemunha, é perguntar para ver se você vai utilizá-la ou não. Tá? Para ver o que ela sabe, o que você pode puxar dela. Agora, nunca manda ela mentir, manda ela falar o que você quer, manda ela falar isso, manda ela falar aquilo. Tá? Nunca. Ainda mais hoje em dia. Todo mundo grava tudo e põe na internet. Bom, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo inclusive indeferir em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Isso é chamado poderes instrutórios do juiz. O juiz pode dizer qual prova ele acha necessário? Pode, gente. Não é normal. Normalmente ele manda as partes especificarem e defere ou indefere o que foi especificado. Mas ele pode sim mandar. Ele pode, inclusive, determinar, por exemplo, o oitivo de uma testemunha, porque está lá no meio da audiência, todo mundo está falando que fulano estava no lugar, e o fulano não é testemunha. Ele pode determinar o oitivo do fulano. Tá? É um erro médico, ninguém pediu perícia. Ele pode pedir a perícia. Tá? Como ele pode indeferir também, falar, isso daqui é prova inútil. Né? Negativação indevida do nome. Você tem lá, uma pessoa negativou o nome, a outra tem um comprovante de pagamento. Precisa de prova testemunhal para quê? Para nada. Ele pode indeferir? Pode, tá? Falava aqui da valoração da prova, né? A valoração é feita pelo juiz através da persuasão racional, ou seja, de forma
racional. Ele tem que explicar por que ele chegou ao convencimento dele através de uma prova e não através da outra, tá? Ah, isso aqui é muito legal, prova emprestada. O que é prova emprestada? É prova emprestada de outro processo. Eu posso utilizar uma prova que foi produzida em outro processo, no meu processo? Tipo, nossa, tipo horrível, né? É tipo mesmo. Exemplo. Sabe aquele problema, por exemplo, da Vale, lá em Brumadinho? Aí, digamos que eu tenho o processo do João. E nele foi produzidos laudos técnicos. Eu preciso produzir laudo técnico daquele desabamento, daquela tragédia, daquela coisa horrorosa, em todos os outros processos que vierem depois? Não. Eu posso usar o laudo técnico daquele, tá? Posso buscar em outro processo. É muito comum realmente nesse caso, em perícia mesmo, né? Às vezes é uma perícia de um acidente, às vezes é perícia numa empresa, né? Então, aquele laudo da perícia eu posso utilizar em outros processos, tá? Chama prova emprestada. Ônus da prova. Importantíssimo ônus da prova, tá? Dos fatos constitutivos, ou seja, dos fatos alegados na inicial, é o autor que tem a obrigação de provar, e o réu tem a obrigação de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos de direito. Gente, é o seguinte, o autor alegou ABC na inicial. Ele tem a obrigação de provar. Aí o réu vem na contestação e confirma o ABC, mas ele apresenta outros fatos que impedem, extinguem ou modificam o direito do autor. Seriam os fatos D, E e F. Então, esses fatos novos que ele apresentou, que impedem, extinguem ou modificam o direito do autor, é o réu que vai ter que provar, tá? Eu posso inverter esses... Ah, gente, peraí, tem muito rápido. Pergunto a vocês, alguma dúvida? Tranquilo, por enquanto. Posso continuar? Pode continuar, meu povo? Pode sim. Pode. Eu posso inverter o ônus da prova? Gente, pode. Isso começou lá no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Depois, foi começando a ser aceito na Justiça do Trabalho. E no novo código, passou a ser aceito em qualquer processo civil, tá? É possível, então, inverter o ônus da prova? É. Quando houver previsão legal, está previsto em lei que pode inverter. Quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade para uma das partes produzir a prova, né? Ou quando houver maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, tá? Essa decisão de inverter o ônus da prova e falar que a outra parte é que tem que provar deve ser fundamentada pelo juiz, tá? E as próprias partes podem decidir inverter o ônus da prova. Isso é uma super novidade, é o princípio da cooperação. Mas não tem acontecido muito, não colou muito. Por quê? Porque a nossa sociedade não está assim, muito preparada ainda para ficar invertendo o ônus da prova. Por convenção, para acordo, sabe? Bom, quando que não pode inverter o ônus da prova? Quando recair sobre direito indisponível, quando se tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito, né? E a parte não é obrigada a produzir prova contra si mesma, isso todo mundo sabe. Mas ela deve comparecer em juízo, responder ao que lhe foi interrogado, colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária, praticar ato que lhe for determinado, tá? Se isso tudo, né, acabar por provocar que ela produza a prova contra si mesma, eu sinto muito, mas ela tem essas obrigações, tá? E o terceiro, ou seja, a testemunha, né? Ele deve informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento, exibir documento, coisa ou documento que esteja em seu poder, né? E aí a gente vai falar sobre isso na próxima semana, mas o juiz pode impor multa se o terceiro não exibir o documento, pode expedir mandado de busca e apreensão daquele documento na casa da pessoa, tá? E existe a ata notorial. Gente, a ata notorial é algo muito novo e muito importante atualmente, né? Por quê? Eu vou explicar.
A gente, hoje em dia, a gente faz verdadeiros negócios por e-mail, por WhatsApp, não é verdade? A gente contrata coisas por WhatsApp, não é verdade? E aí, isso vale como prova? Cara, vale. É uma prova documental. Agora, se você quiser que ela realmente vá valer como prova de forma incontestável, você tem que transformar aquilo em ata notorial. Como? Você pega aquele WhatsApp, você pega aquele e-mail e leva no cartório de notas. Aí você abre o WhatsApp, abre o e-mail, e o tabelião no cartório de notas vai dizer, tá, que aquele número mandou tal e tal mensagem para aquele outro número, né, falando isso, isso e aquilo. Só isso, ele vai falar, ele vai registrar o que está ali e vai fazer uma escritura pública. Aquilo chama uma ata notorial e transforma o teu WhatsApp, o teu e-mail, um documento público e prova o que está escrito lá. Olha que maravilha, né? Vídeos, mensagens, vídeos, áudios, tudo isso você pode fazer ata notorial. Mas eu vou dar uma dica prática. Principalmente áudio, né? Isso chama degravação. Quando você junta um áudio no processo, o que o juiz manda? Você fazer a degravação. Transformar aquele áudio em quê? Em escrito. Tá? Aí você tem que levar no cartório para fazer. E eles vão cobrar por linha, fica muito caro. Então, sempre que a pessoa te mandar um áudio no WhatsApp, se achar que você pode querer usar aquilo como prova, manda uma mensagem para ela assim: estou em reunião, não posso ouvir agora. Por favor, mande por escrito. Que aí a ata notorial do escrito é muito mais barata do que do áudio. Tá? Fica a dica. Professora, Oi. a outra parte ela é obrigada a ser informada e a consentir pelo ato notorial? Não. Ah, não, você Não. pode fazer sem ela mesmo nem saber. Nem saber. Perfeito. Tá? Bom, produção antecipada de provas. Às vezes, gente, a gente quer produzir a prova antes dessa fase probatória. Porque pensa, essa fase probatória, deixa eu voltar aqui. Está acontecendo aqui, ó. Olha o tanto de coisa que já rolou no processo. E às vezes, gente, eu tenho urgência. Às vezes eu preciso produzir essa prova antes mesmo do processo existir. Tá? Ou antes dessa fase, porque isso aqui, ó, já tem anos de processo. Tá? Exemplo. Eu estou aqui dirigindo o meu carro e alguém bate no meu carro. Única testemunha, Cecília. Ô, Cecília, você vai depor para mim, tá? Cecília vira para mim, tudo bem, mas eu estou com câncer terminal, tenho aí só umas poucas semanas de vida. Gente, ou eu produzo a prova antes mesmo de começar o processo, ou bem aqui no começo, ou quando chegar aqui, minha testemunha morreu. Desculpa, Cecília. Né? Então, eu preciso antecipar a prova, tá? Por quê? Porque é um caso, literalmente, sai daqui, de vida ou morte, né? E aí eu vou poder antecipar a produção da prova, tá? Está previsto ali no artigo 381 a 383, e será possível quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível, muito difícil, a verificação de certos fatos na pendência da ação, ou seja, eu não vou conseguir verificar os fatos durante a ação, né? Então, eu tenho que antecipar, é urgente. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Se eu produzir a prova, as partes talvez façam um acordo, né? E o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Por exemplo, eu, médico, antes de ajuizar a ação, eu peço ao hospital que me dê todo o laudo, todos os laudos, toda a documentação que tiver sobre aquele paciente. Levo para um outro médico e ele fala, não teve erro médico aqui, eu nem ajuizo a ação. Porque eu já sei que eu vou perder, seria uma aventura jurídica, tá? Bom, eu posso, como eu falei com vocês, eu posso fazer antes mesmo de ajuizar a ação, tá? E aí vai ser no mesmo foro, onde vai tramitar a ação, ou no domicílio do réu, tá? O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver faro federal. Senão, gente, tudo que envolve União tem que ser na Justiça Federal.
A produção de prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Se eu escolhi fazer no domicílio do réu, mas a competência para o juizamento da ação em outro, não tem problema eu ter feito a antecipação da prova lá, tá? Eu vou observar a competência correta para o juizamento da ação principal. E aí a gente faz uma petição apresentando as razões que justificam a antecipação daquela prova, né? Ou seja, mostrando quais os fatos eu quero provar. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a produção conjunta acarretar excessiva demora, tá? Ou seja, eu posso ter mais de uma prova sobre o mesmo fato nessa produção? Posso, mas tem que ser o mesmo fato, tá? A parte contrária não precisa ser citada, porque não vamos decidir ali nenhum direito, só produzir a prova, tá? Também não precisa de defesa, né? E aí o juiz, ele decide se pode ou não produzir a prova, é só isso. Ele não se manifesta se o fato de forma ocorreu ou não. Ele só atesta que aquela prova foi produzida, tá? E também não tem recurso. É muito burocrático, gente, é só produzir, por exemplo, só ouvir a testemunha, a gente vai ouvir e relatar o que ela falou. Quem vai decidir se aquilo ali prova o fato ou não é lá no processo principal, tá? E aí, a gente produzido, transformado aquilo numa ata, né? Por um mês, as partes podem tirar cópia e depois, quem requereu pode ficar com o processo, tá? Aí, aqui, gente, é só uma questão do exame da ordem, tá? Maria comprou um apartamento da empresa Moradia S.A. e constatou, logo após a mudança, que havia algumas infiltrações e problemas nas instalações elétricas. Ela consultou seu advogado, que sugeriu o ajuizamento da ação de produção antecipada de prova, com o objetivo de realizar uma perícia no imóvel. Inclusive, com o objetivo de decidir se ajuizaria posteriormente a ação para a reparação dos danos. É aquela para evitar aventura jurídica. Diante desse contexto, assinale a alternativa correta. A produção antecipada de provas é cabível, porque vista a obter prévio conhecimento dos fatos ou da situação de imóvel para justificar ou evitar o ajustamento de ação de reparação dos prejuízos. B. A produção antecipada de provas é obrigatória, uma vez que Maria não pode ingressar diretamente com a ação para a reparação dos prejuízos. Cara, pode, e pode produzir a prova durante o processo. Só que se ela pode optar por produzir antes, para ver se ela vai ou não ajuizar a ação. A produção antecipada de provas é incabível, porque apenas pode ser ajuizada quando há urgência ou risco de verificação de fatos venha se tornar impossível posteriormente, o que não foi demonstrado. Não é só isso. Eu posso fazer, inclusive, para decidir se vai ter acordo ou não, se eu vou ajuizar a ação ou não. A produção antecipada de provas é incabível, vez que o ajuizamento apenas pode ocorrer mediante pedido conjunto de Maria e da empresa. Não precisa ser conjunto. Então, é a letra A que está correta, né? A produção antecipada de provas é cabível porque visa a obter prévio conhecimento dos fatos e da situação do imóvel, para justificar ou evitar o ajuizamento da ação de reparação dos prejuízos. Ok? Gente, acabou a teoria geral das provas, tá? Não acabou a aula, não. Mas até aqui, temos alguma dúvida? Por aqui tá tranquilo. Tranquilo. Vou tentar. Por enquanto, né? Por enquanto. Então, agora a gente vai para a prova testemunhal, só que o Zoom vai cair. Então, o que a gente vai fazer? Vamos parar aqui a